Então, irmãos, amanhã nós vamos comemorar 506 anos da Reforma Protestante e, por esta razão, como já foi explicado, nossa aula é diferente. Nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, entender um pouquinho da necessidade dela no nosso contexto. Quando nós olhamos para a Reforma Protestante, nós precisamos olhar um pouquinho para a época em que ela aconteceu. Nós precisamos entender que o mundo da época era um mundo que estava por séculos vivendo na escuridão, estava na obscuridade intelectual, moral e religiosa. Apesar que a religião dominava por séculos, o cristianismo era dominado por uma religião, isso não quer dizer que não havia uma obscuridade no entendimento, e a obscuridade do entendimento, da forma como eles agiam, era justamente porque não tinha a palavra de Deus. A palavra de Deus existia, obviamente, mas ela não era do povo. As pessoas, os membros da igreja, não tinham acesso à palavra de Deus, somente o clero, somente alguns nobres tinham acesso a ela, e isso fazia com que a fé fosse manipulada. Quando não tem palavra de Deus, a fé é manipulada pelos líderes, e exatamente isso que acontecia naquele tempo. No entanto, Deus, na sua graça e misericórdia, levantou Martinho Lutero, mas não pense apenas que foi Martinho Lutero, ele não é nenhum herói da história, ele foi um homem pecador, salvo pela graça, que Deus usou poderosamente naquela situação, naquela ocasião, mas outros, antes de Martinho Lutero, se levantaram, como John Hus, Wycliffe e outros, que se arriscaram, deram suas vidas por causa da palavra de Deus. Mas Lutero, na ocasião certa, Deus o levantou para que pudesse afixar as 95 teses, e aí então começar a Reforma Protestante. Na mesma ocasião também, a imprensa foi inventada e a Bíblia foi o primeiro livro a ser publicado. Isso facilitou muito para que as pessoas pudessem conhecer a palavra de Deus. Outros foram levantados ao longo da Reforma, que foram tremendamente usados pelo Senhor. Então, não é Martinho Lutero ou Calvino ou outro teólogo qualquer isolado. Isso Deus agiu de forma tremenda, usando vários e vários homens ao longo daquele século XVI para que a reforma pudesse acontecer. O fato é que, quando nós olhamos para a época que antecede a Reforma Protestante, o mundo havia virado as costas para Deus. Apesar de que havia uma religiosidade cristã, era um tempo pretensamente de Deus. Na verdade, Deus não era o centro daquele tempo, Cristo não era o centro da adoração, o mundo estava de costas para Deus, e aí a Reforma Protestante ela vem para trazer a igreja novamente à Escritura. Calvino, ele disse, e ele é a segunda geração da Reforma, embora ele ainda foi contemporâneo de Martim Lutero, e é interessante destacar, como é que é uma aula, eu posso dar algumas informações a mais. Calvino tinha uma profunda admiração por Martim Lutero, ele reconhecia Martim Lutero como um homem de grande conhecimento teológico, e há cartas de Calvino para Lutero, consultando ele sobre questões teológicas. Mas Calvino era mais jovem, então ele pegou aí a final do ministério de Martim Lutero. Mas ele viveu a realidade, e Calvino disse o seguinte, que a verdade divina jazia sepultada sobre esta vasta e densa nuvem de escuridão. Eu até citei ontem toda a parte que Calvino fala isso, no sermão, aqui apenas esta parte em que ele diz que a verdade estava sepultada debaixo de uma densa nuvem de escuridão. A ideia de escuridão aí é exatamente de obscuridade, de falta de conhecimento da verdade, em que as pessoas eram manipuladas. Quando nós olhamos para essa declaração que Calvino faz, daquele período que antecede a Reforma Protestante, de um período em que a palavra estava sepultada debaixo de uma densa nuvem de escuridão, nosso tempo não é diferente desta que Calvino fala. Nós temos vivido uma era pós-cristã, onde o cristianismo
não tem qualquer relevância moral e ética. Você pode achar que eu estou exagerando, porque você vê igrejas cheias por aí, vê grandes templos, igrejas que têm canais de televisão, ou que têm grande influência nas redes sociais, pastores famosos, tudo isso apenas são números. Mas, na verdade, não há nenhuma influência da igreja na cultura do nosso tempo. Não há nenhuma consideração da nossa época em relação ao cristianismo. Ele não tem qualquer tipo de importância no dia a dia das pessoas. Eu digo as pessoas fora da igreja. Não há qualquer influência do cristianismo na arte, qualquer influência do cristianismo na universidade, ou qualquer influência do cristianismo na literatura, e assim por diante. É irrelevante na visão de hoje. E é justamente isso que eu vou mostrar aos irmãos ao longo dessa aula, que o pensamento hoje gira em torno do homem e das suas paixões, e por causa que gira em torno do homem e das suas paixões, o homem está sendo desumanizado cada vez mais. Veja, o homem está virando um bicho, se comporta como animal, muitos se apaixonam por árvore, casa com bicicleta, e se sente um minotauro, e assim por diante. Todo tipo de aberração tem acontecido em nosso tempo, mostrando que o homem tem perdido a sua humanidade. E tem perdido a sua humanidade, o senso de humanidade, porque a única maneira de o homem entender quem ele é através do cristianismo, é através do evangelho, é através da Escritura. E uma vez que a igreja, o cristianismo não é mais relevante para esta época, e a igreja não mais influencia, essa desumanização tem acontecido cada vez mais. E aí eu expresso aqui que o cristianismo atual, ele é nominal e ele é não confessional. O que eu quero dizer com isso? Que o cristianismo atual, ele é, na sua maior parte, com algumas exceções de igrejas e crentes, estou dizendo a grande massa de evangélicos, são crentes nominais. São crentes que apenas têm o nome de cristão, apenas frequentam a igreja, apenas pertencem a uma igreja, mas não são cristãos de verdade. E a gente vê que Jesus alerta sobre isso no final do Sermão do Monte, quando ele diz que naquele dia, quando ele voltar, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não pregamos em teu nome, não fizemos milagres em teu nome, não falamos em outras línguas em teu nome. E ele vai dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São crentes nominais, que dizem que Jesus é o Senhor, que fazem coisa em nome do Senhor Jesus, mas não pertencem a Ele, não são dele, apenas têm o nome de cristãos. Pensa comigo, no Brasil tem mais de 40 milhões de evangélicos. Se 30% fosse crente de verdade, o Brasil seria o que é? É uma questão de lógica, de observação, de fato. Não há qualquer influência cristã no Brasil. Mas não só o cristianismo atual, ele é caracterizado como algo nominal, como também não confessional. O que eu quero dizer? Confissão tem a ver com conteúdo de fé, tem a ver com confessar verdades centrais do Evangelho e crer que Cristo de fato é o centro da nossa fé, da nossa adoração. E quando nós afirmamos confissão aqui, nós estamos dizendo que não há confissão na igreja evangélica, é porque há um desprezo no meio evangélico pela fé histórica. Quando eu digo fé histórica, eu quero dizer pela teologia que tem sido desenvolvida ao longo dos 2000 anos de igreja. Há um desprezo na igreja evangélica pela teologia e uma arrogância em pensar que descobriu alguma coisa nova que ninguém em 2000 anos tenha tratado, falado. E aí não há qualquer interesse de estudar a história da igreja, de estudar as confissões que a igreja produziu ao longo dos séculos, de conhecer o que os bons teólogos fizeram
de desenvolvimento. Muitos morreram por causa da verdade, foram martirizados por causa da verdade, e há uma profunda ignorância. Você pode observar que muitos evangélicos não sabem nem quem é a reforma protestante. Não é verdade? Muitos nem sabem quem foi Martim Lutero. Não sabem nada da história, nem o básico sabe. Se perguntar de Halloween, sabe, mas de reforma protestante não sabe nada. Por quê? Há uma ignorância com relação à história. E ignorar a história é ignorar os atos de Deus na história. É ignorar que Deus governa a história. É ignorar que Deus providencialmente sustenta o seu povo e continuará sustentando. Há muitos erros na história, sim, como há na nossa época, mas há muitos acertos, há muitas coisas boas, há muitos homens que Deus usou no passado e que são exemplos para nós porque imitaram a Cristo. Então a igreja não é confessional no sentido de não crer, não desprezar a fé histórica, com ela as confissões e tudo aquilo que faz parte desse conjunto. E ao mesmo tempo de tudo isso que o cristianismo atual pensa, sepultado, lembra a expressão de Calvino? Sepultado debaixo de uma densa escuridão, então, de obscuridade, assim também hoje nós temos visto coisas iguais à da época anterior à reforma protestante. Muitos cristãos hoje defendem o relativismo moral e ético, querem adequar a Bíblia a conceitos morais contrários a ela, querem relativizar o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque não tem uma firmeza na palavra de Deus. São crentes nominais. Há muitos crentes que defendem o feminismo, que odeiam o cristianismo, que quer acabar com o cristianismo, mas defendem o feminismo como se isso fosse uma virtude. Há muitos que defendem o socialismo, que produz comunismo e que mais matou cristãos no mundo em toda a história é o comunismo, fruto do socialismo. Mas há cristãos que defendem o socialismo como se isso fosse uma virtude. Há outros que defendem a ideologia de gênero como sendo algo, uma possibilidade, sendo um ideal para o homem. Há outros que defendem o aborto. Eu assisti um filme sobre o aborto, uma pessoa que defendia o aborto, eu fiquei chocado da forma como é feito o aborto e tudo que envolve o assassinato de crianças no ventre de uma mãe. Você precisava ver isso com mais atenção. E há crentes que defendem isso de forma totalmente absurda. E há outros que defendem a homossexualidade como sendo algo virtuoso e correto. Há outros que defendem evolucionismo e assim por diante. Ou seja, pensa comigo, se há cristãos que defendem todas estas pautas aqui, e há muitos e muitos que defendem isso espalhados pelas igrejas, que situação está a igreja do século 21? Na verdade, o mundo virou as costas para Deus. Esta é uma das expressões de Francis Schaeffer, que é um livro que eu vou me basear em algumas partes dele, e ele fala sobre isso. Quando ele diz que virou as costas para Deus, é lógico que depois da queda o homem virou as costas para Deus, mas ele está dizendo nesse livro é que o cristianismo foi influente nos Estados Unidos até 1930, o cristianismo influenciou partes da Europa até o século passado, algumas partes ainda no início do século passado. Então o cristianismo ainda influenciou muitos países até não muito tempo atrás. E nós podíamos dizer, ele afirma que os Estados Unidos até 1930 era um país cristão, mas hoje não mais. Hoje o mundo, ele mostra esses países todos que abraçaram o cristianismo, esses países todos que foram formados a partir do cristianismo, a partir da reforma protestante, esses países viraram as costas para Deus. E aí então nós, por esta razão, nós vivemos dentro de um contexto de total oposição ao cristianismo e um mundo pós-cristão. Esse é o Francis Schaeffer, já falecido, pastor presbiteriano, americano, apologeta, e quem gosta de estudar, vale a pena ler qualquer livro que Francis Schaeffer tenha escrito. Foi um defensor da fé cristã, ousado, e que
quase que profeticamente, falou dos desafios da igreja no século 21, sendo que ele morreu em 83. Mas ele já previa as tendências ideológicas, as cosmovisões opostas e como a igreja enfrentaria os desafios que hoje temos enfrentado. Então, Francis Schaeffer, sem dúvida alguma, é recomendável. Parece o Aldinei, né? Então, ele trabalha nesse livro aqui, lembrei do Aldinei quando eu vi essa foto. Esse livro de A Morte na Cidade, ele traz aqui 3 R's. Ele não usa essa expressão 3 R's, eu que inventei. Mas ele traz 3 palavras que começam com R, então por isso eu criei essa ideia de 3 R's aqui. E o que eu vou fazer é trazer esses 3 R's aqui, baseado no livro, mas não só baseado nele, eu não vou me deter nele. Eu gostei mais de trazer a ideia central do que ele fala desses 3 R's. E quais são eles aí? Alguns irmãos estavam curiosos em saber que esses 3 R's aí, né? Vamos lá. O primeiro R é de reforma. É o primeiro R que Francis Schaeffer fala. O segundo R é reavivamento. Então, reforma é o primeiro R. O segundo R é reavivamento. E o terceiro R é revolução construtiva. Não tem nada a ver com revolução socialista, né? Para ficar bem claro, né? Mas vocês vão entender o que ele quer dizer com revolução construtiva. Então vamos lá, 3 R's. O primeiro é reforma, o segundo, reavivamento, e o terceiro, revolução construtiva. Então vamos ao primeiro R, que ele mostra que é reforma, esse termo reforma que nós estamos aí falando por conta da reforma protestante. Mas a pergunta é, o que é uma reforma na igreja? E aí eu uso uma definição simples que Schaeffer faz, que é uma restauração à doutrina pura. Reforma na igreja, reforma teológica, é uma restauração à doutrina pura. Isso significa, portanto, que quando ocorre uma reforma na igreja teológica, é porque a doutrina não está mais pura, é porque a doutrina não está mais fiel às Escrituras. Doutrina é o ensino, a teologia de uma igreja. Então, quando a teologia, a doutrina não está mais de acordo com as Escrituras e com impurezas, então é necessário uma reforma. E quais impurezas são características básicas de causar impureza na doutrina? Distorções, que são as heresias, as falsificações da palavra de Deus, misticismo, como vocês podem ver, Colossenses, Paulo fala sobre isso, legalismos criados, costumes que a Bíblia não ensina, mas é criado na igreja como regra de fé e prática, tradições vazias e assim por diante, ou seja, todo tipo de falsidade, de distorção. O Senhor Jesus fala para os discípulos para que eles tomassem cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento é aquilo que aumenta a massa, não é isso? As irmãs que sabem fazer bolo, eu não sei fazer isso. Mas o fermento, ele leveda, né, a massa. Então, um pouco de fermento, Paulo diz, leveda toda a massa. Um pouco de heresia leveda tudo. Um pouco de fermento, de distorções, corrompe o resto. Você pode ter o resto correto, mas um pouco de heresia, Jesus mostra isso e Paulo depois reafirma, isso vai corrompendo a teologia de tal maneira que se perde a identidade. É exatamente isso que aconteceu antes da reforma, ao longo dos séculos, e é o que tem acontecido na nossa época. Se vocês pegarem, por exemplo, músicas evangélicas na década de 90, tem o grupo lá Koinonia, né? Meu filho gosta muito. Koinonia tem músicas muito boas, em Espírito e Verdade, Te Exaltamos, o Cordeiro Santo de Deus, e assim, músicas que exaltavam a Deus, que exaltavam a Cristo, boas letras na maioria delas. Mas se você pegar as músicas evangélicas mais atuais, elas exaltam o homem, elas exaltam a vontade do homem, é um triunfalismo, que é exatamente o que o mundo prega. Então é uma teologia impura,
é um fermento, é o homem no centro de tudo isso. Mas vamos lá. Para nós entendermos a necessidade da reforma em nosso tempo, precisamos de dois aspectos, ao meu ver: conhecimento teológico e discernimento. O que eu quero dizer com isso? Conhecimento teológico. Quanto mais os crentes estudarem a palavra de Deus, como o Instituto aqui promove, quanto mais os crentes estudarem teologia, boa teologia, quanto mais forem ensinados com uma boa pregação expositiva, quanto mais forem instruídos no dia a dia da igreja, no dia a dia na sua casa, na sua vida, esses crentes se tornarão mais críticos, se tornarão enjoados, no bom sentido. Mas é um enjoado bom, porque o seu ouvido vai ser treinado para perceber desafinações na teologia. Né? Por exemplo, o Douglas gosta de ficar ouvindo os outros cantar para ver se é afinado ou desafinado, né? Então ele sabe que a pessoa é boa para cantar ou não e tem potencial para fazer parte da equipe do louvor. E ele nunca me convidou, não sei porquê, né? Eu imagino porquê, né? Eu acho que ele nunca me ouviu cantar. Mas o fato, brincadeira à parte, que quem trabalha com a música, consegue perceber coisas que outros não percebem. Então fica crítico quanto à música. Então a mesma coisa se trata da teologia. Quanto mais conhecimento a pessoa adquire, ela vai se tornando mais crítica. Agora, é lógico, há um perigo nisso aí, de ficar arrogante, de ficar orgulhoso, né? Então, mas o problema não é a teologia, o problema é a pessoa. Não é a teologia que faz a pessoa ficar arrogante, é a pessoa que é. É igual você pegar, uma vez eu usar esse exemplo aqui, eu sempre uso, porque eu acho interessante, quando teve a Copa de 2014, o Ramírez, sendo entrevistado lá e contou a história dele, e aí no final lá o repórter, resumia aqui, o repórter pergunta para ele assim, mas como que você, sendo tão famoso e rico, consegue manter a simplicidade quando você começou? Aí ele, Ramírez, rico e famoso, então uma coisa a gente falar de quem é rico e famoso, você não tem dinheiro, nem é famoso. Ele é rico e famoso, na Europa, ele disse o seguinte, eu aprendi uma coisa, dinheiro não muda as pessoas, dinheiro revela quem elas são. Então, a questão é, a teologia, ela não é para exaltar ninguém, é para humilhar. E aí, na medida em que nós nos humilhamos diante de Deus, nós o quê? Temos zelo pela doutrina, temos zelo pela glória de Deus. Então, o conhecimento é o caminho para ocorrer uma reforma na igreja. Mas, irmãos, o que tem mais faltado na igreja evangélica é conhecimento. Conhecimento da palavra, conhecimento de boa teologia, entendimento realmente das coisas. E quando nós adquirimos esse conhecimento teológico corretamente, nós adquirimos também um discernimento. E esse discernimento, que é fruto do conhecimento, nos faz perceber, um pouco do que eu já disse, nos faz perceber, eu coloquei a ideia de, é como se a gente fosse um antivírus. Você vê o vírus na teologia, na pregação, e você já detecta que aquilo lá é um vírus, que é algo que vai causar mal à igreja. Então você se torna alguém realmente zeloso para que a igreja continue no caminho certo. O discernimento que nos é dado é para nós percebermos, a partir do conhecimento, que aquilo que os reformados sempre falavam, igreja reformada, sempre reformando. Então, quando nós conhecemos a boa teologia reformada, nós nos tornamos defensores desse lema, de que a igreja reformada sempre reformando. E aí eu falei um pouco ontem, para quem estava aqui de manhã e à noite, mas eu vou só simplificar o que eu quero dizer com isso. Quando se fala igreja reformada sempre reformando, os reformadores não estavam dizendo que a igreja tinha que se modernizar conforme a cultura da época, ou que ela teria que ressignificar a Bíblia para poder então as pessoas aceitarem melhor as coisas. Não. O que eles defendiam era
que a igreja precisa sempre, a partir da Escritura, se autoexaminar e voltar ao que ela é no seu início. Veja, então não é uma nova igreja, o que os reformadores queriam, não era uma modernização da igreja, mas o que eles queriam que a igreja voltasse ao que era na sua origem com os apóstolos, e aí ela voltasse àquele cristianismo verdadeiro que iniciou a igreja. Então, esse é voltar para a Escritura, sempre corrigir. Estava começando a desviar, vamos voltar para a Escritura? Por isso que dentro do sistema presbiteriano, é normal, quem é presbiteriano de berço sabe disso, que é aquela questão assim, quando você vai discutir com algum presbiteriano, ele fala assim, onde está na Bíblia? É normal. Onde está na Bíblia que está falando aí? Por que o presbiteriano legítimo faz isso? Porque ele é ensinado que só é verdade se a Bíblia disser que é. Então você está falando que é assim, me mostra na Bíblia onde está. Não. Quer saber na Bíblia onde está. Aí, então veja, essa é a ideia que o presbiterianismo vem da teologia reformada, e a igreja batista também, reformada e outras, mas estou falando porque estou na igreja e sou pastor presbiteriano, é a ideia de que você tem sempre que olhar para a Escritura para ver o que ela diz sobre isso, e somente se ela disser é verdade. Mas ao contrário disso, a igreja evangélica trocou a Escritura por outras coisas, e aqui então eu quero entrar. Ontem nós falamos sobre alguns solas, o Conjunto Novo Ser cantou, né? E aí então está aí os solas, que são os gritos da reforma, que mostram basicamente o que os reformadores lutaram para combater. Sola Escritura, somente a Escritura, solos Cristo, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, soli fide, somente a fé, soli deu glória, somente a glória a Deus. E aí eu vou pegar esses 5 gritos da reforma e vou então ver com vocês, depois vocês podem perguntar, se a igreja evangélica passa por esse crivo dos 5 gritos da reforma. Entenderam? Vamos ver se passa pelo crivo dos 5 gritos. Esses 5 gritos da reforma estão é a Escritura, é a Bíblia que ensina. Não foi reformado que inventou isso, é a Bíblia. Então vamos lá, primeiro grito da reforma, sola Escritura, somente as Escrituras. Eu não vou demorar, porque aí não dá tempo para eu terminar a aula toda, mas esse ponto é o mais, esse primeiro R aí da reforma é o mais longo. Quando os reformados diziam sola Escritura, eles queriam dizer que a Escritura é suficiente para a nossa vida. Nós não precisamos nada além dela, ela é a única regra de fé e prática para a nossa vida. Ela é a autoridade final sobre tudo que nós discutirmos. A Confissão de Westminster diz que nenhuma opinião, nenhuma experiência, nenhum concílio, nenhum líder, nenhum destes, todos juntos, nada pode estar acima da autoridade das Escrituras. É ela quem determina a verdade, mostra a verdade, revela a verdade, porque ela própria é a verdade. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí, há vários outros textos, os irmãos sabem bem, que mostram isso claramente, eu não vou citá-los aqui por questão de tempo. Mas a pergunta é, a Escritura, a igreja evangélica passa por esse crivo? A igreja evangélica, na sua maior parte, volto a dizer, maior parte, tem trocado a Escritura por técnicas terapêuticas. Isso tem mais a ver com aconselhamento. Então, se o aconselhamento bíblico não vale, tem que ser técnicas terapêuticas para substituir a Escritura. Então, a Escritura não é suficiente para tratar comportamentos, tratar o psicológico da pessoa, tratar traumas, tratar o coração. Precisa da psicologia, precisa de tratamentos terapêuticos para substituir. E há muitos pastores que fazem isso. A Escritura tem sido trocada por estratégias de marketing. Ou seja,
não é a Bíblia que dá crescimento à igreja, pregação da palavra, mas você precisa criar um método de crescimento para a igreja, você precisa ter estratégias para isso. Há outros casos, a Escritura foi trocada por experiências. Então as pessoas dizem, não, a Bíblia diz isso, mas eu tive tal experiência. Deus falou assim comigo, Deus mostrou tal coisa, mas a Bíblia diz que isso que você está falando não é verdade. Não, mas eu vi, eu ouvi, eu senti, ou fulano de tal fez, ouviu e assim por diante. Ou seja, ela ou os outros, a experiência dela ou dos outros é mais importante e autoritativa do que a Escritura. E aí há outros que se apegam a misticismos. Práticas das mais bizarras possíveis acontecem no meio evangélico, ao ponto que eu tenho até vergonha de mencionar alguns, de tão ridículos que são, de tão torpes que são, que nem terreiro de Umbanda às vezes ganha de algumas manifestações que se dizem ser do Espírito Santo. Mas isso não é dito por quê? Porque as pessoas não têm coragem de confrontar essas supostas experiências com a Escritura. E mostrar na Escritura, me mostra na Escritura onde isso passa. A Bíblia é o crivo. Onde isso pode ser aprovado na Bíblia? Não, mas aí pega um texto isolado e inventa uma distorção qualquer, e você questiona e mostra, não, vamos estudar o texto para ver se é isso mesmo. Não, isso aí, a letra mata. Aí interpreta errado também. Aí vira uma mistura de coisas que confunde as pessoas. Além disso, de misticismo, experiências e sim, a cultura também. Há muitas igrejas que estão adaptando seus cultos, a sua teologia, à cultura, e aí a Bíblia está sendo trocada. A Bíblia agora tem que ser reinterpretada, ressignificada e assim por diante. Ou seja, a Bíblia deixa de ser aquilo que Paulo disse em 2 Timóteo 3, 16, 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ao contrário do que Paulo diz, tem sido feito hoje, quando ele fala para Timóteo, também na segunda carta, no capítulo 4, do verso 1 ao 4, ele fala que conjura Timóteo perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Pregue a marketing. Experiências, legalismos. Pregue a palavra, Timóteo. Queiram as pessoas ouvir ou não, Timóteo. Paulo diz, porque haverá um tempo em que elas não mais vão querer ouvir a sã doutrina. Sã doutrina é a Escritura. Mas se recusarão e darão ouvidos a quem? Aos mestres pregadores, falsos pregadores, que pregarão segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a ouvir a verdade, como tendo coceira nos ouvidos. O que uma coceira no ouvido produz? A pessoa fica inquieta, não é? Ela vai para um, vai para o outro, vai para um, vai para o outro, vai para um, vai para o outro, buscando fábulas. Fábulas lá, a palavra que Paulo usa é mitos. Recusam a verdade, recusam a Bíblia, para ouvir conversinha, para ouvir fábulas. É isso que Paulo diz. É ou não é a realidade da igreja? O segundo, então o primeiro grito já reprovou a igreja, né? Se reprovou no primeiro, o resto já era. Mas vamos ver. Segundo grito é somente Cristo. A ideia dos reformados é o que a Escritura ensina. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo, ele é o supremo pastor da igreja. Ele é o mediador da igreja, ele é o sumo sacerdote da igreja, ele é o advogado da igreja junto ao Pai, ele é o Senhor do seu povo, de tal maneira que ele é supremo sobre a igreja. Ele é o cabeça, o centro da igreja. Não é um papa, ou padre, ou pastor, ou bispo, quem quer que seja, é Cristo, é o cabeça da igreja. E aí quando nós olhamos para o meio evangélico, vai ser mais rápido essa.
A primeira é mais demorada. Quando nós olhamos no Evangelho, nós encontramos pastores messiânicos. O que é messiânico? De Messias. Jesus não é o Messias, o Salvador. Isso quer dizer Messias, o ungido. Há pastores que se acham Messias da igreja. Eles são os bambambam da igreja. Hã? Não toquei nos ungidos do Senhor. Eles acham que são ungidos do Senhor. Sendo que Jesus que é o ungido do Senhor. Eles não são, eu não sou. Mas eles se colocam como sendo pequenos papas da igreja. Se colocam como sendo donos da igreja. Uma vez perguntaram a John MacArthur, pastor batista reformado nos Estados Unidos, uma igreja de 25 mil membros, a igreja dele na época, e perguntaram assim, por que você não abre a sua igreja? Ele falou assim, eu não quero competir com Cristo. Porque John MacArthur não tem espírito messiânico. Eu não quero competir com Cristo. A igreja dele. Centralidade no homem, na igreja, não em Cristo. Veja como Cristo é apenas alguém para servir a igreja, servir as pessoas. Ele não é o centro da adoração. As falsas doutrinas que ofuscam a glória de Cristo. Irmãos, pensem comigo, o quão a igreja evangélica tem deixado de revelar a glória de Cristo, de mostrar a glória dele. E nele, Paulo diz que encontra toda a sabedoria, os tesouros da sabedoria. Ele é a plenitude de tudo. Não é mais pregado com frequência a glória de Cristo, mas é pregado que Cristo tem que satisfazer o homem, conforme a sua própria vontade. Então, de forma resumida, segundo teste, reprovado. Vamos lá. Terceiro teste, qual que é? Sola gratia, somente a graça. Os reformadores entendiam que a Escritura fala que nós somos salvos pela graça, favor imerecido. Foi pago um alto preço por nós, uma dívida impagável, cravada na cruz de uma vez por todas. Como ontem eu preguei em Colossenses, o Pai nos libertou, o Pai nos tornou idôneos, nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é graça. Como lá em Efésios 2, que foi lido pela Juliana, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós andávamos conforme esse mundo, conforme o diabo, conforme a nossa natureza caída, e nós estávamos debaixo da ira de Deus, Paulo diz. Mas Deus, por causa do seu grande amor, com o qual nos amou, aí ele vai falar da graça. Mas irmãos, hoje não. A graça foi barateada. A graça não é mais maravilhosa a graça de Jesus. A graça é agora misturada com a confiança no homem. Cristo é meu Salvador, mas precisa da minha ajudinha. Cristo é meu Redentor, mas se eu não quiser, não adianta. E não é suficiente. Então a capacidade humana, o mérito do homem, as obras do homem, isso tornou o Evangelho da graça, o Evangelho da cruz, algo apresentado às pessoas como se fosse um produto à venda, em que você tem que oferecer com marketing para que as pessoas possam aceitar isso. Então foi barateado a graça de Deus e ela deixou de ser considerada maravilhosa graça. Para finalizar essa parte, para você entender a maravilhosa graça de Deus sobre você, você precisa entender primeiro quem você era antes dela te alcançar. Se você acha que era bom antes, então não tem valor nenhum para você. Mas você sabe que se ela não tivesse te alcançado, você seria inimigo de Deus, continuaria sendo. Então você fala, Senhor, maravilhosa graça de Jesus. Reprovado? Vamos ver mais um. Somente a fé. A fé para os reformadores não é algo, pensamento positivo como é hoje, né? Tenha fé, meu irmão, que você vai conquistar a casa dos seus sonhos. Tenha fé que você vai ter o carro que você tanto anseia.
Tenha fé que você vai subir na sua empresa. Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Então tenha fé, meu irmão. Isso vai acontecer na sua vida. Essa é a fé falsa. Fé na Escritura é conhecimento de Deus. Primeira coisa da fé, tem que conhecer a Deus. Ele não é o objeto da fé? Como é que você pode conhecer a Deus? Através da Escritura. Primeiro ponto lá. Viu que se o primeiro ponto cai, o resto cai? Sem a Escritura não tem fé. E aí, então, se eu conheço a Deus conforme a Escritura, porque a Escritura revela Ele para mim, aí tem um segundo elemento da fé, obediência. Eu o obedeço. Aliás, esse texto que gostam de usar cabeça e não cauda, lá de Deuteronômio 28, leia tudo lá, por favor, do 1 ao 14, porque lá diz que Deus só vai te abençoar se você obedecê-lo. Não leia apenas um verso para criar heresia, leia tudo. E depois tem maldição lá também. Se você não obedecer, maldição virão sobre a sua vida também. Mas essa parte não pode ler. Só lê a parte que interessa. Fé é conhecimento de Deus, fé é obedecer a Deus e fé é confiar em Deus. Isso é fé. Então, fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Não tem nada a ver em que seja satisfeita a sua vida. Quando você olha lá em João 20, verso 30 a 31, João fala que ele escreveu o Evangelho para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Quando João diz isso, ele está falando assim, eu escrevi o Evangelho sobre Jesus, ele fez mais coisas, mas o que está escrito aqui é para que você creia que ele é o Messias, o Cristo, o ungido, o prometido do Antigo Testamento. E não somente que ele é o Cristo, mas também ele é o Filho de Deus. Sabe o que João está dizendo? Para que você creia que ele é Deus e ele é homem ao mesmo tempo. Que ele tem as duas naturezas, divina e humana, para ser o redentor do seu povo. Isso é fé. Fé tem conteúdo teológico. Se não tiver, não é fé. É falsificação da fé. Vou terminar. O último qual que é? Só lhe deu glória. Somente a glória a Deus. Por que somente a glória a Deus? Porque eu entendi a graça, a fé, a centralidade de Cristo pela Escritura. Então, para quem que eu vou dar glória? Vou dar glória a Ele. Não é isso que Paulo diz lá em Romanos 11, verso 33 ao 36? Quando ele então fala, profundidade da riqueza, quanto da sabedoria de Deus, ele está emocionado, depois de falar do plano redentor, depois de falar de tudo isso que nós resumimos nos solos aqui. Então, a razão pela qual a igreja deve dar glória a Deus é porque a glória só pertence a Ele, não pertence ao pastor, não pertence à equipe de louvor, não pertence à igreja, à instituição, não pertence a nenhum de nós. A glória é só a Ele. Nós não suportamos a glória é pesada, só Deus suporta ela, e nós rendemos glória a Ele. Mas quando a igreja não entende que a glória é somente a Deus, isso afeta diretamente o culto. O culto não é para Deus, não é um serviço a Ele, não é para a glória do Deus triuno. Mas quando você olha para a igreja evangélica, na sua maior parte, o culto é um espetáculo de horrores. É um circo. O homem é no centro. E não estou exagerando, não. Tem coisas que me falam, às vezes, eu falo assim, não acredito que isso está acontecendo na igreja evangélica. É mesmo? Aí eu vejo, não é possível um negócio desse. É coisa das mais ridículas e absurdas possíveis. Até dar rasteira no outro, na igreja. Tem de tudo, para todo tipo. Então, Deus é glorificado? Deus é o centro? Deus é honrado? A glória é dada a Ele?
Não. É dada a quem faz o espetáculo mais horroroso possível. É dado a glória. E não é dada a glória a quem merece glória. Eu vou pular aqui, senão vocês vão me expulsar daqui. Vamos lá. Aqui é mais curtinho, viu? Rapidinho. Vamos lá. Segundo R. Primeira coisa, a igreja precisa de reforma? Precisa, né? Está claro. Então, ela tendo reforma, vem o segundo ponto. Segundo R, ela precisa de reavivamento. E aí, Francis Schaeffer, não sei se dá para ver bem ali, acho que dá, né? Francis Schaeffer fala sobre reavivamento como resultado da reforma. Ele diz: reavivamento fala de uma vida levada à sua relação apropriada com o Espírito Santo. Os grandes momentos, aí um presbiteriano falando do Espírito Santo, né? Que fala que a gente não crê, né? Os grandes momentos da história da igreja vieram quando essas duas restaurações entraram simultaneamente em ação, da forma que a igreja voltou à doutrina pura e a vida dos cristãos na igreja conheceu o poder do Espírito Santo. Não pode haver reavivamento verdadeiro, a menos que tenha havido reforma, e reforma não é completa sem reavivamento. Vou explicar de forma mais simples, exemplificar o que ele está falando. Primeira coisa que ele está dizendo é que o reavivamento é uma ação do Espírito Santo. É Ele quem santifica a igreja. Agora, o Espírito Santo santifica a igreja que é reformada pela palavra. Quer dizer, reformada aqui que é pela palavra. Por quê? A Bíblia não é a espada do Espírito? A Bíblia não foi inspirada pelo Espírito? Então, o que é que o Espírito vai usar para reavivar a igreja? É a palavra. E Ele não vai reavivar a igreja sem Escritura, sem a reforma que eu falei antes. Então, o reavivamento é essa ação do Espírito santificando a igreja. A reforma e o reavivamento ocorrem ao mesmo tempo, simultaneamente. Ao mesmo tempo que a igreja vai voltando para a Escritura, o Espírito Santo vai reavivando a igreja. Não foi assim que a reforma protestante? Voltaram para a Escritura e Deus foi dando reavivamento à igreja. Reavivamento é dar nova vida, novo fôlego. A igreja está quase morrendo, e aí ele vem e dá um novo ânimo. Então, a reforma, lembra com Josias? Ele não foi um despertamento lá em Judá? O que eles fizeram primeiro? Voltaram para a palavra, para depois então ter um reavivamento. Então, o reavivamento é simultâneo ali, praticamente, à reforma. A reforma não é... reavivamento não ocorre sem a reforma. Não há reavivamento sem Escritura. Não há reavivamento sem retorno à palavra. Não há. E aí, Schaeffer diz que também a reforma não é completa sem o reavivamento. Também é esse outro lado. Se tiver só reforma e não tiver reavivamento, ela está incompleta. Uma coisa leva a outra. É isso que Francis Schaeffer quer mostrar. O que eu quero demonstrar aqui aos irmãos é que a igreja, quando devolvida à sã doutrina pura, ela fica cheia do Espírito. Não é isso que Paulo diz em Colossenses 3,16? Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. E é lá em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. É a mesma coisa. Estar habitado ricamente pela palavra de Cristo, estar cheio do Espírito Santo. Eu não vou demorar, mas, como eu disse já, aqui, os outros são mais rápidos, para não cansar tanto vocês. Mas o primeiro é o mais importante, a reforma. Segundo, reavivamento, como resultado da reforma. E último R, revolução. A revolução que Schaeffer fala é uma revolução construtiva. E de que maneira é isso? Primeiro, você precisa enxergar o mundo que vivemos. Nesse mundo que nós vivemos, é um mundo em que virou as costas para Deus, como eu já mencionei. É um mundo em que Deus não é mais considerado, onde os valores são feitos, defendidos
contrários ao que Deus determina na sua palavra. Quando nós olhamos para esse mundo, nós vemos que a cultura inteira foi alterada de cristã para pós-cristã. Então nós tínhamos uma cultura cristã e agora nós temos uma cultura pós-cristã. Sabe o que quer dizer isso? Para hoje você pode ter sua fé cristã, mas você não pode manifestar no seu trabalho, na escola, na universidade, na televisão e em vários outros lugares. Sabe por quê? Porque para o mundo você pode ter sua fé, mas no seu particular você não pode jamais expressar. E daqui a alguns dias vão proibir de pregar o evangelho mesmo, para qualquer pessoa. Já estão proibindo de pregar contra o pecado. E vão proibir de evangelizar. Porque se você quiser a sua fé, é lá na sua casa, não fora da sua casa. Sabe por que isso? Porque nós vivemos uma época pós-cristã. Ali ficou, dá para ver bem, né? Terceiro, a nossa geração está debaixo da ira de Deus. Romanos 1, que eu li no começo, verso 18, lá Paulo diz que Deus manifesta a sua ira contra toda a perversidade e impiedade dos homens, que detém a verdade pela injustiça. O que Paulo está dizendo é que Deus está irado contra o mundo, e Ele está irado porque há perversão moral e há idolatria no mundo. Então Paulo diz que ele está irado contra esse mundo. Agora, outra coisa importante da nossa época, foi a nossa geração, e a geração que nos precedeu, que virou as costas para Deus. A nossa geração virou as costas para Deus, mas a anterior também já tinha virado. Não é só a nossa que virou, não. Nossos pais já tinham virado as costas, nossos avós já tinham virado as costas. E o que fazer então? Vocês lembram de alguém na Bíblia que orou pedindo misericórdia de Deus pela sua época e confessando os pecados dos seus pais? Daniel e Neemias. Senhor, perdoa, porque nós e nossos pais pecamos contra Ti. A nossa oração tem que ser essa: Senhor, nós e nossos pais, não é quebra de maldição aqui não, hereditária, por favor, nada disso. É reconhecimento que nós temos pecado contra Ele por gerações. Senhor, nós e nossos pais temos pecado contra Ti. Tenha misericórdia de nós. E por último, explicando uns itens anteriores, a ira de Deus tem se revelado girando a roda da história. Aqui, se você olhar em Romanos 1 lá, você vai ver que Paulo diz que Deus entregou os homens, o verbo entregou. Há duas maneiras de Deus manifestar a sua ira na Bíblia. A primeira é aquela que você conhece, dilúvio, Sodoma e Gomorra, são intervenções diretas de Deus que vai no Egito, e como vai acontecer quando Cristo voltar. Mas a outra maneira de Deus manifestar a sua ira, sabe qual é? Ele gira a roda da história e vai deixando o homem viver como ele deseja viver, se autodestruindo e entregando o homem às suas próprias paixões. É o que está lá em Romanos 1. Depois você leia lá, você vai ver isso. Então, a prova de que Deus, além da Escritura, que Deus está irado contra a nossa geração, é que Ele está deixando as coisas irem como o homem quer. Para que chegue ao limite da sua tolerância, seu cálice se encha, e quando ele se encher, ele vem para lançar o homem no inferno. Então, ele está girando a roda da história, entregando o homem à sua própria paixão. Então, o que nós temos que fazer diante disso? Duas formas de revolucionar. Primeiro, na igreja. Como que a gente vai revolucionar a igreja? Reformando a igreja. Primeiro ponto lá, reformando a igreja. Clamando por reavivamento na igreja. E ao reformar a igreja, há dois aspectos principais, que é corrigir o culto e corrigir a doutrina da igreja. Reformar a igreja
é Deus levá-la ao reavivamento e à revolução. Então, como é que você vai mudar o mundo se a igreja não muda? Como que a igreja vai influenciar o mundo se ela está podre? Como que ela vai querer limpeza no mundo se ela está igual ao mundo? Então, primeiro tem que começar por ela. A revolução começa na igreja, com a reforma, e depois reavivamento. Então, as mudanças teológicas e de culto na igreja. E por último, a revolução na cultura. De que maneira a revolução na cultura? Uma vez que a igreja foi alvo da reforma, do reavivamento e da revolução construtiva, ela está sendo construída novamente, reformulada novamente pela Escritura. Então agora essa igreja vai produzir crentes saudáveis, crentes maduros na fé, crentes corajosos, crentes ousados, crentes que vão entender que na segunda-feira é ele que tem que fazer diferença na escola, é ele que tem que fazer diferença no trabalho, é ele que tem que fazer diferença na rua, é ele que tem que fazer diferença na internet. Não é o pastor da igreja dele, não é o culto da igreja, o culto é o domingo, mas na segunda-feira é ele, onde ele foi plantado, e ele tem que ser sal e luz do mundo, individualmente. Ele não tem que transferir a responsabilidade dele para a igreja dele, para o pastor dele, para a liderança dele. Ele tem que dizer: eu tem a obrigação de ser sal e luz deste mundo, para a glória de Deus. E aí então ele vai influenciar a arte, ele vai influenciar até a política, ele vai influenciar até o judiciário. Ele vai influenciar até o judiciário, tem casta lá, tem jejum e oração, ele até lá, ele pode ser um advogado, ele pode ser um juiz, ele pode ser alguém que vai fazer a diferença. Ele vai influenciar a filosofia, ele vai influenciar a sociologia, a psicologia, a literatura, ele vai influenciar o cinema, ele vai influenciar onde Deus o colocar. Isso quer dizer que ele, como crente individualmente, ele vai influenciar com a sua vocação profissional. A sua vocação, ele vai entender porque ele pertence a uma igreja que é reformada, que é reavivada. Ele vai entender o seguinte: a minha vocação profissional glorifica a Deus tanto quanto a do pastor. Presta atenção nisso. Essa é a visão dos reformados. A sua vocação profissional, seu trabalho, tem que glorificar a Deus tanto quanto eu tenho que glorificar a Deus como pastor. Sabe por que você acha o contrário? É porque o catolicismo trouxe isso, que os padres iam lá para um mosteiro e se isolavam, então eram os mais santos. E quem vivia fora era pecador. E os evangélicos acham isso: o pastor tem uma função de monge. E eu não. Eu é para o sustento da minha casa. Pagar minhas contas. Mas é isso que a Bíblia ensina? Ela ensina: não. Você lavando roupa, varrendo a casa, no escritório, numa multinacional, na sala de aula, seja onde for que você trabalhe, você tem que glorificar a Deus. E outra coisa: então glorificar a Deus é fazer tudo certinho. Mas não é só isso. Fazer tudo certinho é sua obrigação. Mas é a sua obrigação influenciar o pensamento de quem convive com você. Você tem que influenciar e não ser influenciado. De que maneira, pastor? Discretamente, às vezes, com a vida, às vezes, e às vezes falando mesmo e confrontando. Mas como eu vou saber disso, pastor? Volta para a Bíblia. Tiago diz: peça a Deus sabedoria, e Ele dará sabedoria. Veja que é tudo a Escritura. Volta para ela, e ela vai te mostrar o que fazer. Nós precisamos de revolução construtiva. Finalizo dizendo o seguinte: a igreja atual precisa desesperadamente de reforma. Voltar para a Escritura. Graças a Deus que
tem sido despertado mais e mais pessoas para conhecer a sã doutrina. Mas nós precisamos, Judas, na carta de Judas, ele fala dos falsos mestres, e ele fala que nós precisamos batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, e no final da carta, ele diz que nós temos que arrebatar do fogo aqueles que estão debaixo do fogo. Ali são crentes que estão debaixo do domínio de falsos pregadores, e nós temos que mostrar a eles que eles devem sair desse domínio de mercenários. Então nós temos que anunciar a palavra de Deus. As igrejas precisam não só de reforma, mas elas precisam de reavivamento. Precisamos clamar como Abacuque: aviva a tua obra, Senhor. Torne-a conhecida no decorrer dos anos. Nós, presbiterianos, reformados, cremos em avivamento. Não essa palhaçada que tem hoje. Nós cremos em avivamento que aconteceu na história da igreja, que mudou a Europa, que mudou os Estados Unidos, que impactou lugares com a palavra de Deus e permanece até hoje os seus efeitos. Nós cremos em avivamento como resultado da palavra, um retorno à palavra e um reavivamento que só o Espírito Santo pode dar. Nós cremos que somente o Espírito Santo pode produzir avivamento, não é o homem. Nós dependemos dele e clamamos ao Pai que nos dê avivamento pelo seu Espírito. E por último, nós cremos e desejamos que a igreja faça uma revolução. Somente a partir dessa estrutura que ela poderá fazer essa revolução construtiva. E agora eu vou terminar mesmo. Eu não coloquei no slide, faltou, mas tem uma declaração aqui muito interessante. Convocamos a igreja em meio à nossa cultura moribunda, para que se arrependa do seu mundanismo, para que recupere e confesse a verdade da palavra de Deus, como fizeram os reformadores, e para que veja essa verdade incorporada na doutrina, no culto e na vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.